Olá, bem-vindo então a esse workshop express de Growth Hacking que a gente está fazendo aqui, a nossa empresa, né, o Growth Hack está fazendo em parceria com a SEMrush. Meu nome é Ramon, eu fundei, na verdade, um site chamado growthhack.com.br. Nós prestamos treinamentos corporativos, prestamos consultorias e também damos cursos online, né? Então, ao final do curso, se tu estiver interessado em fazer o curso com a gente, se gostar do que a gente conversou aqui, né? Aqui, claro, vai ser só uma introdução e no curso a gente dá realmente o conteúdo mais aprofundado. A gente dá um cupom especial para vocês e podem se inscrever e tal. Bom, sem mais delongas então, o que é Growth Hacking, né? Growth Hacking é um método de aceleração de aprendizagem com o objetivo de gerar inovações que tenham alto impacto no crescimento da empresa. Então, tu pode ver na minha tela aqui quais são as palavras que estão marcadas: método, aceleração de aprendizagem, inovações, alto impacto e crescimento da empresa. Então, nós vamos conversar sobre cada uma dessas coisas. Vamos quebrar essa definição e te mostrar como é que cada uma dessas partes funciona junto, tá? Vamos começar, então, com o primeiro, que é método, certo? Quando a gente fala em método, nós falamos em método ágil. Justamente isso. Os growth hackers se apropriam ou utilizam, né, desse método de trabalho que foi inventado por engenheiros de software americanos que estavam cansados do modelo cascata, né, onde se decidia tudo no começo e daí passava a desenvolver por 5, 6 anos alguma coisa que podia chegar no final desse projeto totalmente obsoleto. E ele funciona de acordo com 4 princípios básicos, tá? Eu estou falando aqui, o que é? Tem os princípios gerais do método ágil e existem as ferramentas do método ágil, como Scrum, que tu deve ter ouvido falar, Sprint, Backlog, tudo isso são ferramentas que servem para a gente trabalhar dentro dessa filosofia de trabalho, tá? Assim, tem algumas definições, mas eu gosto dessa definição que tem os 4 valores principais do método ágil, tá? O primeiro é indivíduos e interações versus processos e ferramentas. O que quer dizer isso? Significa que a gente vai dar mais empoderamento para o indivíduo, para as pessoas, né? Para que elas interajam com o produto, com o cliente, ao invés de dizer assim, é isso aqui que nós vamos fazer, ponto, esse é o processo, nós vamos terminar fazendo esse. Tá? Então é uma maneira de empoderar as pessoas que estão ali na ponta, trabalhando com as coisas, entendeu? Nesse caso deles, o desenvolvedor, para ele tomar as decisões necessárias para o que ele está fazendo, né? Não achar que tu, que não está nem vendo qual é a ponta ali do que está acontecendo, vai poder tomar as decisões por esse cara. 2. Software funcionando versus documentação. Aqui, em desenvolvimento, significa o seguinte, é o chamado MVP, né? Tu pega uma menor unidade possível que possa ser utilizada pelo teu cliente, desse teu software, ou no caso do Growth Hacker pode ser numa campanha, né? Tu pode pensar numa campanha mirabolante, gigantesca, que pode demorar 6 meses para conseguir terminar. Pensa então, ok, como é que eu posso pegar uma parte, um embrião dessa coisa que eu possa colocar no ar, né? Então, software funcionando, campanha funcionando, algo que possa ir para o ar, para que o teu usuário, né, o teu cliente, o teu consumidor use essa campanha ou interaja com essa campanha, clique ou não clique, né? Tudo isso. E aí te dê uma informação que vai ter muito valor para ti, um valor que provavelmente tu não ia ter, um conhecimento que tu não ia ter antes, porque tu não ia conseguir visualizar todos os passos, né? Terceiro, resposta a mudanças versus seguir um plano. Justamente isso, né? Então, tu coloca algo no ar, algo que não seja tão grande, que não demore tanto para colocar no ar, e ali tu responde ao que as pessoas estão te dizendo, né? Tu nunca está sendo deixado para trás, como era antigamente, como era o método cascata. Tu sempre está andando e modificando, e daí tu adquire esse tipo de cultura que está sempre se movendo. Isso é muito importante para o marketing, muito importante, porque marketing, depois, a partir do momento que um profissional de marketing descobriu uma ideia, todo mundo copia e morre, né? E mata, porque daí o consumidor fica saturado, a gente tem que ir para outra. Então, profissional de marketing digital, principalmente, já está acostumado muito com isso. E o quarto, colaboração com o cliente versus negociação de contratos.
Aqui, né, no caso do software, a ideia de que, vamos construir junto alguma coisa que realmente tu possa usar e que seja boa para ti, né? Ao invés de, não, vamos negociar aqui, tu assinou, pronto, se fudeu, vou te dar o teu software como tu quis e era isso. Não, vamos tratar de trabalhar e construir juntos coisas boas, coisas que tu realmente vai valorizar. No caso do Growth Hacking, talvez nesse sentido de criar, né, uma campanha ou um método de crescimento, né, que em conjunto, ou seja, eu vou criando algo que tu também tenha valor e quanto mais valor tu tiver, mais tu vai me recompensar, mais eu vou trabalhar em cima disso e nós vamos juntos criando um produto, um serviço, uma ideia, uma campanha que seja de benefício para ti e para mim. E é assim que empresas crescem, né? Então esses são os valores do método ágil, tá? E como é que funciona na prática? Tu pode colocar isso de maneiras diferentes na tua empresa e existem muitas ferramentas que tu pode usar. Eu coloquei nesse slide aqui, ó, as 4 ferramentas, na minha experiência, ajudam no método de Growth Hack. O backlog, a reunião de sprint, o Kanban, né, o sprint em si, com uma retrospectiva, um Scrum semanal e o sprint planning de novo. Então vamos lá, né, isso tudo que tu viu aqui. Backlog. Todas as ideias de experimentos tu coloca no teu backlog, né? Ele te ajuda a priorizar, tu visualizar bem as métricas que tu vai impactar e tudo isso. A reunião de Sprint Planning é onde tu pega essas ideias do backlog e em equipe tu decide, tá, dessas aqui, quais são as mais importantes, são as melhores, o que a gente pode conseguir atingir nesse sprint. O que é um sprint? Sprint é uma unidade de tempo finita. Isso é muito importante, porque essa ideia de colocar um software funcionando no ar significa que tu tem que se limitar, tem que pegar uma ideia que pode ser grande e como a gente transforma ela de uma maneira bem simples que possa ser terminada em um sprint. Coloca no ar em um sprint. Então, a simples definição de um tempo já te ajuda a simplificar a tua ideia e colocar algo funcionando no ar, tá? Então, eu trabalho geralmente com sprints de 2 semanas, você pode fazer um sprint de 1 mês, assim, tu decide conforme, pode ser de 1 semana também, conforme for o melhor para a tua empresa, tá? Sprint de growth, na minha opinião, na minha experiência, enfim, depende da empresa, tá? Normalmente 2 semanas é bom. Então tu pega essa ideia que tu tinha, né? Tu decide o que vai fazer, aí tu coloca todas as tarefas necessárias para, né, colocar essas coisas no ar, no Kanban, né? Que é uma organização de tarefas, né? No que pode fazer, no que estamos fazendo, do que já está pronto e tal, né? Aquele método tradicional de gerenciamento de software que a gente usa também em Growth Hacking. E a gente trabalha o sprint, né? Durante 2 semanas, se for o caso, e eu geralmente gosto de fazer o Scrum. Em software eles fazem todo dia por 15 minutos e é stand-up porque eles ficam em pé, ou seja, não perde muito tempo, né? Eu acho que, normalmente, na minha opinião, na minha experiência em Growth Hacking, todo dia não precisa, as coisas de marketing não funcionam tão rápido assim. Então, eu geralmente paro no meio do sprint, né? Se tu começa na segunda-feira, na outra segunda-feira tu faz uma reunião rápida para todo mundo dizer, olha, eu tô com isso aqui não deu certo, isso aqui está funcionando, isso aqui eu não consegui colocar no ar. É só para que todo mundo se alinhe, todo mundo possa se ajudar para chegar realmente no final do sprint atingindo o objetivo que tu colocou como inicial, né, na sprint planning. E aí tu chega no final do sprint, né, e tu faz uma revisão do sprint. Essa revisão do sprint, que é a reunião de growth, ela é uma reunião de sprint planning, é o planejamento do novo sprint, onde tu vai ter 3 coisas para fazer. Tu vai ter a revisão do sprint anterior, ou seja, tu vai analisar todos os experimentos, todas as coisas que tu colocou no ar, os números, e ver o que funcionou, o que não funcionou e por quê, né? Isso vai te dar muitos insights interessantes para tu colocar, né, para tu teu próximo sprint, né? Pode trazer ideias para tu testar no teu próximo sprint. Tu faz uma retrospectiva, que aí é o seguinte, retrospectiva não é sobre os dados, o que teu cliente fez, é sobre o teu sprint, sobre o teu método de trabalho, se está funcionando ou não. Então, se não tiver alguma coisa que tiver um gargalo ali, tu pode resolver, né? Para que esses atrasos não aconteçam no próximo sprint. E aí, né, tu faz realmente o sprint planning, ou seja, tu decide de novo, tu coloca as ideias, tu vê o teu backlog, tu coloca as ideias novas que surgiram dos experimentos anteriores e tu segue o fluxo de novo, tá? As ideias que deram certo, a partir do que tu pensou, né, tu coloca para produção. Se for uma nova campanha, né, tu começa a expandir essa campanha. Se for, por exemplo, criar uma newsletter nova, tu vai ter que contratar alguém para fazer essa newsletter. Enfim, tudo que for o teu teste que tu tentou fazer, né, uma funcionalidade, algo assim, um teste AB, tu vai colocar as coisas que funcionaram no ar. Se não funcionou, tudo bem, tu aprendeu com isso, tu vai e coloca as ideias para o próximo sprint, tá? Isso é o método de growth de uma maneira muito genérica. Tá, mas é assim que funciona. A próxima parte é a aceleração de aprendizagem. O que significa isso?
significa que a cada sprint tu tem que aprender algo novo. Mesmo se der errado, tu tem que aprender algo que vai te ajudar a criar algo melhor no futuro, tá? Então a ideia aqui de crescimento acelerado é justamente chegar a um ponto, chegar a uma ideia que tu não teria chegado no começo, porque, tu não testou, tu não viu, sabe? Tu não vai ter um insight genial no começo, geralmente quando tu não conhece muito bem o teu consumidor. Tu vai ter um insight genial no final, quando tu testou um monte de ideia e cada ideia, certa ou errada, vai te dando mais informações. E tu vai indo, né? Se tu estiver inovando, tu tem que ir indo nesses caminhos totalmente inexplorados para ti, para tua empresa, né? Que tu tem que desbravar. E a melhor maneira de trabalhar aprendizado, na verdade não é muito diferente do que a gente já viu até agora, né? É a startup enxuta. O que é a startup enxuta? É um modelo de construir, medir e aprender. Que nada mais é do que o nosso sprint que a gente falou, né? É só uma maneira simplificada, né? De criar um build, né? De construir algo. Build, measure, learn. Então tu constrói alguma coisa, né? Um MVP que te dizem, ou seja, qual é a versão mínima, né? De novo, mesma coisa, né? Versão mínima que tu pode ir pro ar. Tu mede os resultados, tu aprende, sendo os resultados os que funcionaram ou não, e tu reitera, constrói de novo. Mais ou menos a mesma coisa, mas aqui está a ideia principal que está enfasado muito bem em aprender, tá? Growth Hacker é um método de aprendizagem. Tu quer aprender algo sobre o teu consumidor que ninguém mais saiba, tá? Que ninguém na tua indústria conhece, ninguém dos teus competidores se ligou nisso, entendeu? É ali que tu quer chegar, é ali que é o pulo do gato. É assim que o Dropbox descobriu o Member Get Member deles, é assim que o Hotmail descobriu, né, aquela coisa de referência no final do e-mail lá que dá um ciclo viral, é assim que o LinkedIn descobriu uma funcionalidade onde tu dá um clique e tu convida toda a tua lista, né? Isso são coisas descobertas, são coisas que eles aprenderam baseado em muitas ideias que eles testaram e com o objetivo em mente, né, que é o mais importante. Bom, inovações, né? Ou seja, Growth Hacking é um método de aprendizagem com o objetivo de gerar inovações. Inovação para a gente aqui é marketing, né? Inovação de crescimento, né? O que a gente vai querer criar de novo que não pode ser a coisa mais nova do mundo, né? Mas precisa ser uma coisa que pelo menos para nós, para nossa empresa, para o nosso mercado, seja alguma inovação, algo diferente, algo novo, tá? E qual é o método mais eficiente para criar coisas novas? É o método científico, né? Então o método de growth se baseia muito no método científico. Por exemplo, aqui, ó. Olha esse gráfico aqui. Primeiro tu começa fazendo uma pergunta, né? Que no caso de growth hacking é, será que, sei lá, anúncios de Facebook vão funcionar? Tu pesquisa os teus dados para ver se realmente, né, se os dados do Facebook funcionam, enfim, descobre quais são os gargalos, o que tem nos teus números, pesquisa se os teus competidores estão usando o Facebook Ads, por exemplo, né? Tu pesquisa, olha os teus números, tu pode até fazer uma pesquisa com o cliente, tu pode, enfim, né? Faz uma pesquisa inicial para te entender melhor esse contexto. Tu formula uma hipótese, que é aí, né, no método científico, ou seja, eu acredito que se a gente utilizar Facebook Ads para a geração de leads, né, vindo para nossas páginas tal e tal, nós vamos aumentar a nossa taxa de crescimento ou o nosso número de cadastros em X%, né, e nós vamos testar isso durante um período de 1 mês. Tá aí uma hipótese, né, muito bem formulada, com tudo que tu precisa fazer. Tu faz o teu experimento, né? Primeira coisa que acontece, pega essa tua ideia, vai no sprint planning, decide como é que tu vai fazer, coloca esse experimento no ar, e aí tem uma questão aqui que eu acho interessante, que é se o experimento está funcionando, né? Muitas vezes tu pode chegar no final do sprint com um resultado não tão bom, o Facebook Ads não funcionou. Mas será que ele não funcionou porque, enfim, Facebook Ads realmente não funciona para ti, para tua empresa? Ou porque talvez a campanha não tenha sido correta, tá? Se tu está testando algo novo, isso acontece muitas vezes, né? Tu pode não ter experiência com Facebook Ads. Tu como empresa nunca fez, então tu não sabe realmente. Então tu pega os números, né, finais do que passou ali e tu diz, olha, a gente até teve bastante clique, mas depois dos cliques as pessoas não seguiam adiante. Então isso me dá uma ideia de que, olha, tem um certo potencial aqui, né? Mas talvez a página que nós fizemos pro anúncio não tá conversando muito bem. Vamos mudar, vamos testar uma outra ideia e tal. E assim tu vai indo, entendeu? Ou seja, tu vai ali pelo corrigir o experimento, verificar e voltar. Bom, faz de novo o teste, analisa os dados, né? E aí tu pode dizer,
Tá bom, já testamos Facebook Ads várias maneiras aqui e nós chegamos a uma conclusão. Qual que é essa conclusão? A conclusão é que, sim, né, os resultados se alinham à minha hipótese, ou seja, eu achei que a minha taxa de conversão ia aumentar X% e realmente aconteceu, ou não. Né? Se não melhorou, né, pega esses dados, faz uma nova pesquisa, formula uma nova hipótese e vai tudo de novo. Se funcionou, beleza, comunica aí, né, coloca essa ideia no ar. Esse é o método científico. Eu usei aqui um gráfico que não é de marketing de growth, completamente. Esse é um método realmente usado por cientistas, tá? Palavra por palavra, o que estava como método científico. Tu vai ver que funciona muito bem para Growth Hack. Última parte, então, é que tu quer que esses experimentos, né, tenham alto impacto no crescimento da tua empresa. Porque tu pode gerar inovações e aprendizagens, mas como é que isso vai impactar na tua empresa? Como é que isso vai realmente levar a tua empresa a crescer, tá? Então, qual é a parte importante disso? É tu criar uma métrica norte. Uma métrica que a tua empresa, o teu departamento de growth precisa focar. Então, todas as ideias que tu tiver, todos os experimentos, todas as coisas que tu vai testar, vão ser para tentar impactar essa métrica, tá? Então, essa métrica precisa ser realmente importante, né? Precisa ser uma métrica que quando tu acertar ela, pum, tu vai vender, né? E tu vai pensar, pô, não é faturamento então essa métrica? A métrica mais importante não é faturamento? Faturamento é uma métrica final, ou seja, tu aumenta tráfego aqui, tu tem mais faturamento aqui, por exemplo. Ou não, né? Pode acontecer o caso já aconteceu muitas vezes comigo, tu aumenta o faturamento, tu aumenta o gasto de marketing e teu faturamento não aumenta. Mas não tem nada que tu possa fazer para aumentar o faturamento em si, né? O faturamento é o que sai do teu modelo de crescimento. Certo? Então, tu pega um modelo de crescimento onde tu tem as principais métricas, as métricas mais importantes, e tu pega a métrica principal, e dessa métrica principal, tu leva ao crescimento final. Tá? Eu vou dar alguns exemplos para te entender um pouquinho melhor, e no meu curso a gente aprende realmente a desenvolver essa métrica norte. Tá? Mas aqui a gente não tem muito tempo para fazer isso, olha só. Por exemplo, Uber. Qual é o modelo de crescimento deles? Tem o número de downloads, número de corridas solicitadas, né? Número de corridas completadas, número de corridas repetidas, a frequência de novas corridas, né, que as pessoas fazem, né? Se é 2 vezes por semana ou isso tudo, e gera um faturamento e o crescimento. Né? Então aqui eles listaram, né, as métricas mais importantes para o negócio deles funcionar. Né? E aqui tu pode escolher qual que é a métrica norte, aí depende do modelo, de onde tu está, né, como empresa, mas pelo que eu li até no livro do Sean Ellis, era número de corridas completadas, que é a métrica norte que eles se propuseram a trabalhar. LinkedIn, só para dar um outro exemplo, né, é o número, por exemplo, o que era o principal, não é mais esse modelo de crescimento, mas no começo eles queriam realmente inchar, né, a plataforma, não tinham tanto foco em engajamento, então era o número de cadastros, essas pessoas entravam e eles queriam que essas pessoas enviassem muitos convites, né, aí que esses convites fossem aceitos, isso generava mais conexões, quanto mais conexões, mais pessoas, maior o número de recrutadores iria pagar para eles, né, ter uma empresa, né, sustentável e lucrativa, certo? E aqui, muitas vezes eles trabalhavam muito pelo que eu sei, como eu dei o exemplo anterior, né, dessa funcionalidade onde com um clique ou dois tu convida toda a tua agenda, todo mundo, todos os teus contatos. Essa é obviamente uma métrica de número de convites enviados, né? Quanto mais eles descobriram que quanto mais eles conseguirem melhorar, incentivar e ajudar as pessoas a convidar as outras, mais rápido eles iam crescer, certo? Então, pessoal, é isso. Esse é um método de growth, né? Num resumo para ti, né? É um método, né? Ou seja, existe uma metodologia por trás desse negócio, não é só um monte de hacks, que nem às vezes a gente, né, descobre, as pessoas falam por aí. Ele é um método de aprendizagem, tá? Isso é uma coisa que às vezes as pessoas não se ligam, mas tu tá com o objetivo de gerar inovações, e tu só inova se tu estiver indo em caminhos, né, desconhecidos, ou seja, tu tem que aprender sobre isso, tem que desbravar, tu tem que descobrir coisas, né? Mas essas inovações que tu gerar precisam ter um impacto certeiro, né? Precisam ter uma maneira de impactar no crescimento da empresa, né? No que vai gerar maior impacto no faturamento final da empresa. Então tu tem que descobrir a métrica norte, que é o que vai te dar
realmente um norte, né, como diz o nome, para que essas inovações, né, esses testes que vão te ensinar coisas novas para ti, né, através de um método de trabalho que vai te levar a criar ideias novas que vão chegar, enfim, cada uma dessas, né, umas vão ter um impacto maior, outras vão ter um impacto menor, mas todas elas, a princípio, vão te levar a impactar essa métrica norte e vai impactar o crescimento da tua empresa, tá? Como dica final, eu acho que, em primeiro lugar, né, tenha paciência na hora de colocar esse método em prática, né? Os primeiros imprints não funcionam direito, né? Tu tem que se acostumar com um novo método de trabalho. E a minha segunda dica é, se quiser saber mais, quiser aprender mais sobre o que é Growth Hacking, né? Faça o nosso curso de Growth Hacking, que é o primeiro curso de Growth Hacking do Brasil. Ele é totalmente online, ele é feito com todas essas ideias aqui e mais outras, né? A gente leva muito em profundidade. Tu tem também um canal direto comigo para tirar dúvidas e tal, para conversar, e nós podemos até marcar, né? Se tu comprar o meu curso, a gente pode marcar um papo aí, eu sempre estou aberto para conversar com os nossos alunos e ver o que eles estão fazendo, tá? Quiser escrever para mim, escreve para ramon@growthhack.com.br. Se tiver realmente interessado em fazer o nosso curso, vai em www.growthhack.com.br/smrush, né, SMrush, e usa, né, se tu for realmente se inscrever no nosso curso, usa o código promocional GHPRO19, tá? Tá tudo aqui na tela. Beleza? Muito obrigado, pessoal, e escrevam e se inscrevam. Abraço.